Depois de fazer alguns testes e ajeitar o som e tudo mais, a Bíblia está aberta aqui em um capítulo, em um versículo em específico, pois esse vídeo vai se tornar o início especificamente sobre o meu testemunho. Infelizmente perdi um negocinho aqui, então vou precisar ficar segurando. Torcer que Deus tenha bateria suficiente aqui para eu poder gravar o testemunho inteiro. Inclusive, esse vídeo é sobre o meu testemunho. Não vou pedir perdão pela minha emoção, pois eu me lembro de onde que Cristo me tirou quando eu falo sobre o meu testemunho. A verdade é que eu sou recém-convertido até o final do ano passado, em novembro, eu esqueci o dia em específico, acho que a minha mãe lembra, pois estava numa decadência tão absurda que eu não lembro o dia, eu lembro mais ou menos o dia que eu fui batizado, se foi dia 22, 23, foi numa antiga igreja que eu ia, que era namorada, que é aqui da minha cidade, de Itapoá, Santa Catarina, onde eu iniciei a igreja, hoje eu estou em outro, eu estou no Ministério Shekinah, que é perto de onde eu moro. Enfim, o meu testemunho era praticamente de um ateu. Eu tinha muito respeito com Cristo, mas eu não concordava. Eu não entendia como era possível exercer perdão sobre as pessoas que maltratavam, desprezavam pessoas que estavam perto da gente, ou nós mesmos, ou como pessoas tão próximas a Deus na Bíblia como Jó passou por tudo que passou. E depois de algumas conversas com algumas pessoas que eu conhecia, eu ainda não conseguia ver isso. Eu tinha muito respeito, pois eu não seguia, mas acreditava que se encontra no agnosticismo aqui, eu não gostava com a falta de respeito. Eu já falei isso quando eu fiz uma declaração para minha namorada no Instagram. Eu demorei para expor a situação. Se eu não me engano, em Gálatas 6, 2, falam para nós carregarmos o fardo dos outros, assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Só que eu achava que eu resolvia as coisas sozinho. Eu achava que o meu ego, as minhas situações, que eu era responsável por mim mesmo nessas questões e eu deveria resolver isso sozinho. Desde os meus 15, 16 anos, eu tive vício de pornografia. O que, inclusive, a cada 10 homens, 9 deve ter, mas é muito difícil o homem expressar qualquer tipo de sentimento. Ainda mais uma negatividade tão grande. Eu me afastei de muitas pessoas por causa disso. Eu perdi relacionamentos, eu perdi amor. Eu nunca perdi amor de quem estava perto de mim. Mas o principal é você perder o amor naquele momento, perder o amor por você mesmo. Porque a única coisa que eu me aguentava era eu ficar no meu quarto. Assistir 3 vezes por dia. Eu realmente estava perdido. E era aquilo ali que não me fazia enxergar Deus. Quando eu conheci a Amanda, que é minha namorada, eu não era cristão. Só que eu sempre tive a mania de afastar todo mundo.
Eu não começava uma relação, eu terminava. Mas algo me fez ver que eu não queria mais perder ninguém. Eu não era cristão. E de tanto afastar, não perder mais ninguém, a única coisa que eu pensava aquele tempo era rezar. Eu tinha um entendimento de reza, por ser católico não praticante. Hoje em dia eu sou evangélico, batizado. Eu não queria mais perder alguém por conta da minha cabeça. E ela apareceu e eu não tive pra onde correr. Eu simplesmente me lembro na antiga empresa de eu estar no meu horário de intervalo e eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou rezar. Eu não me lembro quanto tempo. Por causa dessa menina, que ela me fez enxergar Cristo simplesmente nela. Por ela eu aprendi a amar, por ela eu aprendi a renunciar a muita coisa da minha vida. Porque Cristo me pediu. Porque no momento que eu estava prestes a afastar ela da minha vida, minha mãe, minha sábia mãe, me viu chorando no quarto desesperado. E me faz a seguinte pergunta: vamos aceitar Cristo? E eu não sabia como. Eu falei, mas nem sei como isso. Aí ela me explicou e eu acabei aceitando. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. No mesmo domingo, talvez, isso foi um dia, na mesma semana, no domingo eu voltei à igreja. E eu, quando tocou o louvor no começo, me emocionei. Tivemos a ministração, aquele tempo na morada a gente tava fazendo um mês de Atos, uma meditação em Atos. E eu, no louvor final, simplesmente desabei. Meu irmão louva, ele canta. Ele sai do púlpito no dia, me abraça. E eu percebi que eu devia me perdoar. Que eu já tinha parado de ver por conta da minha namorada. Mas eu precisava perdoar isso. Eu fui no encontro com Deus, que era um retiro que existe ainda lá. Foi na sexta, sábado e domingo. E o primeiro capítulo, o primeiro versículo que eu realmente decorei, mas para falar das palavras específicas, está lá em 1 João 1,9, que é: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu lembrei disso, eu me tocava muito na cabeça isso. Quando eu fui pro encontro com Deus, a gente pegou um papel sobre pecados. Não vou falar muita coisa, porque tem gente que vai aqui na cidade ainda. Estava exatamente isso aqui embaixo. No retiro, eu consegui me perdoar de verdade disso. Naquele dia eu nasci de novo, confessei minha fé publicamente. E segui minha caminhada cristã. O testemunho era disso, mas o principal porque eu quis gravar esse vídeo é porque talvez a gente tá tão preocupado em fazer tanta coisa para Cristo que a gente não lembra dos momentos que a gente saiu. Ou talvez a gente não lembra quem se ajoelhou de joelhos todos os dias por nós.
Da onde que Cristo nos tirou? Eu não tenho problema nenhum mais em chorar, até porque eu era uma pessoa que não chorava. Mas quando você entende o evangelho, é impossível de chorar. É impossível de não chorar. Esse testemunho foi para mostrar para muitas pessoas que não importa da onde você veio, de onde você está. Ele é a luz. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Talvez falta para nós enxergarmos todos os dias de onde a gente tirou. O intuito do testemunho é para mostrar para as pessoas que tem que fazer teologia, tem que estudar, tem. Mas o nosso testemunho, como fala em Atos 2, se eu não me engano, é muito mais forte do que talvez você ter estudado 5 anos de teologia, ter feito 50 mil jejum por ano, sendo que você não se emociona mais, sendo que você virou cético. Por mais que eu seja recém-convertido, Cristo me abriu os olhos para muita coisa. Esse é o primeiro vídeo que eu vou postar aqui no YouTube. Ele ficou um pouco longo, mas a mensagem é para pessoas que não conhecem a Cristo, como eu não conhecia, que não, realmente não importa onde você esteve, onde você se encontra agora. O Espírito Santo é incrível. O Espírito Santo faz você acordar, faz você enxergar. Enfim, talvez durante o tempo de vídeo, para frente, os outros vídeos, eu grave mais coisas sobre meu testemunho, alguma coisa que não ficou bem explicada. Mas eu venci a pornografia através de Cristo. E quando eu menos pensei que eu podia realmente lutar por mim, lutar por alguém, lutar pela minha vida, eu não pude fazer nada sozinho sem Cristo. Eu não estaria aqui se não fosse Ele, se não fosse a palavra, se não fosse o meu pão que me sustenta todos os dias. Sobre todas as vezes que eu quis afastar pessoas, eu simplesmente conseguia clamar para o desespero. É isso. Pra mim é meio diferente ainda a questão de postar no YouTube, essas coisas. Um vídeo. Eu não vou me preocupar com grandes produções. Só em legendar o vídeo, tentar trazer um bom áudio, uma boa iluminação. Mas a cada dia mais nesse canal, eu quero trazer para vocês testemunhos. Vai ter estudo sobre oração, jejum, plano de leitura, curiosidades catológicas, sítios arqueológicos, como funcionavam as coisas antigamente, tradições. Mas o que eu mais vou trazer nesse canal é testemunho. É sobre ganhar almas, sobre discipulado. Enfim. Aquela banalidade de final de vídeo. Se for realmente sua necessidade, curta o vídeo, comente. Espalhar o evangelho é sempre bom. É sempre bom.
Não precisa fazer tatuagem. Talvez essa parte eu corte. Mas é necessário sempre. Enfim, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Mande esse vídeo, talvez pro grupo da igreja que você tem, não importa o lugar. Se você tiver alguma sugestão, eu vou ler. Mandar mensagem no Instagram. É isso.